adianta, Isabel, se tem um assunto que interessa a todo mundo, é um bom papo sobre coração. Pois é, e quem já não sentiu o coração disparar ou até bater fora do ritmo? Muita calma dessa hora, porque isso nem sempre é sinal de problemas, mas não dá para relaxar. Fazer exames preventivos, investir no diagnóstico de problemas cardíacos antes que eles se agravem é o melhor caminho para evitar surpresas no futuro. São, em média, 80 batimentos por minuto, quase 5.000 batimentos por hora, 100.000 vezes por dia. O nosso coração trabalha o tempo inteiro e a gente nem percebe. Ele funciona como uma bomba, impulsiona o sangue para o cérebro e todos os órgãos do corpo. Esse eletrocardiograma mostra que o átrio está batendo antes do ventrículo. Isso é o coração normal. Mas às vezes o coração bate fora do ritmo. Tem pessoas que sentem o coração bater de maneira descompassada. A isto, os médicos chamam de arritmias cardíacas. A maior parte delas, quem sofre, quem passa por esse mal, que muitas vezes é incômodo, chama de palpitações. Quem nunca sentiu o coração bater acelerado depois de passar por uma emoção forte? O coração parece que vai saltar pela boca. É como as pessoas relatam as palpitações. Um sintoma que, na maioria das vezes, não tem relação com doença e pode ser causado também por outros fatores, como atividade física. Muitas vezes as palpitações, as arritmias, ou a sensação do coração bater diferente, pode estar vinculada ao excesso do consumo de café, de energéticos nos jovens, nós vemos muito frequentes, do cigarro, muito chimarrão, que aqui no nosso meio é uma realidade, e é bom quem não gosta, mas não demais. Chá preto. Não é frequente a pessoa em repouso sentir o coração disparar. Tá aí o sinal de alerta. Marli percebeu que algo não ia bem com ela. Era só subir uma pequena escada que o coração disparava. Até no levantar da cama, eu sentia muitas vezes aquele desconforto. Depois de passar por uma bateria de exames, ela descobriu que sofre de arritmia. No caso dela, uma doença cardíaca. O coração também bate de maneira irregular. Essa irregularidade, no caso chamada fibrilação atrial, ou seja, o ventrículo, o coração já não bate regularmente, faz com que o sangue não consiga ir para o resto do organismo e assim ele não irriga o próprio coração, o cérebro e os outros órgãos, fazendo com que a pessoa desfaleça, que ela desmaie. E se isso não for revertido, leva à morte súbita. Foi numa quadra de futebol que Celso levou um susto. Depois de uma partida com os amigos, sentiu tontura e desmaiou. Aos 28 anos, recebeu o mesmo diagnóstico que a Marli. Até então eu tinha servido quartel, tinha feito várias outras coisas, jogava futebol todo dia, nunca tinha dado nada. O médico explica, a maioria dos casos de arritmia pode ser tratada com medicamentos e com cirurgia, que corrigem o ritmo dos batimentos cardíacos. Mas o caso da Marli e do Celso era mais grave. Eles passaram por uma cirurgia para implantar um desfibrilador no peito. Ele tem uma capacidade de detectar quando acontece uma arritmia maligna, ou seja, com risco, e dá um choquezinho. É como se fosse uma UTI implantável. O aparelho fica escondido debaixo da pele e precisa ser substituído em média a cada 6 anos. O Celso é um sobrevivente de morte súbita. Tudo isso graças ao teu melhor amigo que está aqui no peito? É verdade. Posso considerar que realmente é o meu melhor amigo. Me salvou 29 vezes. Quer dizer, o coração parou e o aparelho entrou em ação. Isso. Na realidade, o que aconteceu? O coração disparou, né? E devido à arritmia, ele não voltou mais ao normal, né? E aí o aparelho detectou a arritmia, deu o choque e volta ao normal. E assim vai. Se der de novo, ele detecta e vai dando. Até a pessoa realmente achar um recurso que é o médico. A maior parte dos casos de morte súbita ocorrem em pessoas que têm doença no coração. Muitos sabem que tem, outros ainda não sabem. Pessoas com história familiar de morte súbita, doenças cardíacas, pressão alta, colesterol elevado e fumantes têm risco maior e devem procurar um médico. Após os 40 anos, todo mundo deve fazer exames preventivos.
Só assim é possível identificar o risco. Marli passou a ter hábitos saudáveis e a cuidar do corpo. A minha vida reiniciou ali. Porque até então eu não acreditava mais. Eu pensava que eu tinha que me aposentar e ficar dentro de 4 paredes, sabe? Fazendo o mínimo das coisas. Agora tu tem disposição de novo. Tem. Eu não sinto mais aquela canseira, sabe, Flavinha? Hoje eu me sinto segura. As partidas de futebol deixaram saudades. Celso aprendeu a lição, largou o cigarro, o álcool e não pode fazer esforço físico. Eu não fico triste em abrir mão de alguma coisa ou outra. A gente vai levando. A gente tem que levar, a gente tem que aprender que a vida nos deu uma oportunidade, né? E a gente tem que agarrar com as 2 mãos. Afinal, ele ainda tem muitos planos de vida. Dançar valsa com a minha filha, né? Quando eu fizer 15 anos, quero dançar valsa com ela e tenho que realizar mais outras coisas aí, né? Ver meu time ser campeão do mundo de novo.